Algumas pessoas não conheciam, né, a abordagem da psicologia positiva, e é uma nova forma de enxergar a mente humana, não só através das doenças, dos desequilíbrios, mas através do que traz felicidade, do que traz plenitude e paz. E dentro dessa abordagem, eles falam que é muito importante a gente fazer um movimento de sair da zona de conforto. E esse processo, eu chamo ele de um processo de autotranscendência, que é exatamente o que a gente tem feito aqui durante essas semanas, né? Mas para que a gente possa sair da zona de conforto, a gente precisa conhecer o nosso próprio eu. A gente precisa perceber quais são, né, os fatores que causam em nós algum desconforto, ou até mesmo uma busca por uma resposta externa àquilo que estamos acostumados. A zona de conforto, muitas vezes, ela traz uma satisfação para a gente, né? Porque a gente já sabe lidar com aquela situação, já está tudo sob controle, estamos seguros. É como um casamento de mais de 30 anos, né? É como trabalhar numa empresa por mais de 10 anos, por exemplo. Você já conhece as pessoas, já sabe a rotina, a atividade que você vai realizar. Então, essa zona de conforto é exatamente essa perspectiva sobre a situação de uma forma controlada e que não me causa tanto desconforto assim. Mas é importante a gente perceber que em diversos momentos da nossa vida vai faltar controle, né? As coisas vão sair daquela expectativa que a gente cria. E quando isso acontece, isso gera um movimento de saída dessa zona de conforto. E aí a gente entraria, então, numa zona de medo, né? Medo em relação àquela situação, porque a gente, de alguma forma, não tem mais toda a perspectiva daquela realidade. Então, por exemplo, se eu perco meu emprego hoje, né, eu já estou aqui no Canadá há 2 anos, já sei mais ou menos como as coisas funcionam aqui no lugar onde eu trabalho. Mas se algo acontece nesse sentido, eu preciso, então, me redescobrir nesse processo. Né? Claro que eu vou ter medo de não encontrar um outro trabalho, claro que eu vou ter medo das mudanças, das habilidades que eu vou precisar adquirir, às vezes, para desempenhar uma nova função. Mas o importante é que quando a gente chegue nessa zona do medo, né, que é onde a gente perde a nossa confiança, porque a gente não tem mesmo controle, que a gente não retorne para a zona de conforto. Por que eu estou falando isso? A maior parte das nossas decisões elas são tomadas de acordo com aquilo que nos traz conforto emocional, psicológico e físico. É como se a gente sempre respondesse da mesma forma a todos os estímulos que chegam até nós. A gente sempre quer, por uma razão de sobrevivência, né, uma razão evolutiva mesmo, a gente sempre quer permanecer nessa zona de conforto. Mas é aí que muitas vezes a gente perde a oportunidade de aprender coisas novas, de crescer, né, em relação àquela situação e de ampliar o nosso próprio ser. Então, o processo de autotranscendência, ele não é só o de autoconhecimento, ele é de expansão do próprio ser e da própria perspectiva. E aí eu queria dar um outro exemplo, né? Eu acho que a gente até conversou um pouquinho sobre isso na semana passada, em relação a repetições de padrões de relação. Então, dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo, né, que você está ali há muito tempo com a pessoa, você já conhece a pessoa, né? Você já sabe ali quais são as dificuldades naquele relacionamento e acaba que se cria uma zona de conforto psicológica, emocional. E mesmo que em face, às vezes, de um desconforto, é muito difícil sair daquela zona, né? Muitas vezes é difícil a gente trocar uma situação por outra por estarmos já acomodados. E por, às vezes, quando a gente chega na zona do medo, a tendência é retornar mais uma vez para a zona de conforto. E aí a gente repete padrões aqui dentro. Por isso que a maioria das nossas relações, por exemplo, amorosas, afetivas, elas seguem o mesmo padrão, né? Muitas vezes a gente faz as mesmas escolhas de forma inconsciente. E aí eu vou falar um pouquinho mais para você sobre isso hoje. Mas eu queria perguntar se faz algum sentido para vocês isso que eu estou falando até agora. Muito.
Muito, né? Né? A Ana Paula nem respira, a Ana Paula só fala, Nossa Senhora. Ótima, ótima fala, muito sentido. Todo sentido. Júnior. Obrigada, Júnior. Mas eu acho que é muito isso, assim, eu falo isso por mim, viu, gente? O tempo todo eu estou vigilante nesse processo, porque hoje, quando eu tomo a consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, não só, né, para o meu bem-estar, mas para o outro, eu consigo fazer esse movimento e ir para a zona do aprendizado, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje de comunicação não violenta. Porque é muito fácil, gente, dentro de uma relação, eu ter só a minha perspectiva. Eu quero, eu posso, eu sou, né? Mas a gente está o tempo todo se relacionando com outras pessoas, no trabalho, na família, dentro de casa. E muitas vezes a gente não se dá conta que para se relacionar é como se existissem duas mandalas. Mandalas são como se fossem dois círculos. A sua mandala, que corresponde ao seu ser, e a mandala do outro, né? É claro que a gente não vai ter uma fusão entre essas mandalas. Essas duas pessoas, elas não vão virar uma pessoa só. Mas a gente vai ter pontos de interseção. Porque é aqui que acontece, então, essa relação, é na interseção. E na interseção entre princípios, sonhos, nessa interseção é que a gente precisa ir para a zona do aprendizado, né? Porque aí eu consigo, então, entender, compreender um pouco o que o outro sente, o que o outro quer, o que o outro é. Se eu for pensar aqui na situação, por exemplo, do meu trabalho, para que eu possa ir para a zona do aprendizado, eu tenho que me abrir, por exemplo, de acordo com aquelas virtudes que a gente viu na outra semana, a virtude da curiosidade, da perspectiva, né, do amor pelo aprendizado. Então, é exatamente fazer esse movimento de estar aberto, né, a vivenciar aquela situação, a passar pela insegurança e a chegar a lidar com os desafios. E aí a gente amplia a zona de conforto. Porque, ok, antes a minha zona de conforto era desse tamanho. Aí chegou um desafio na minha vida, a primeira coisa que eu pensei, ai meu Deus, não vou dar conta. Não sei o que eu vou fazer. Mas aí eu passo pela situação do medo e aí eu supero aquele desafio e a minha zona de conforto faz o quê? Ela amplia. Então, a cada dificuldade que cada um passou aqui durante a vida, o que aconteceu com essa zona de conforto? Ela foi ampliando. Ela foi trazendo novas perspectivas, novas ideias, novas sensações, novas emoções. Esse processo, gente, é o que gera a zona do crescimento, que vai fazer com que a gente estabeleça novos objetivos, que a gente encontre novos propósitos, que a gente realize sonhos e aspirações e que a gente também tenha relações saudáveis com outras pessoas. Então, o processo de autotranscendência é exatamente isso. É reconhecer, sim, quem sou, é perceber os meus medos, é compreender as dificuldades, passar por elas e crescer. Mas crescer não para passar em cima das pessoas, não para ter apenas o que eu quero, né, o que o meu ego quer. Então, é exatamente esse movimento. E aí a gente vai para um segundo aspecto. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Então, vamos lá. A gente vai para um segundo aspecto que eu falei assim algumas vezes aqui já com vocês, em relação à forma como eu observo, né, a realidade, como eu crio a realidade e a forma como o outro cria. A gente fala que existem mundos ou mapas que podem ser completamente diferentes dentro de cada um de nós. Isso é muito legal, pessoal, porque dentro até mesmo de uma família, né, irmãos que cresceram juntos, primos, enfim, dentro desse mesmo núcleo familiar que teve quase todas as mesmas experiências, nós temos percepções diferentes. Quem é que tem irmão ou irmã? Todo mundo tem irmão ou irmã? Thalita não, mas às vezes uma prima próxima. O quanto somos diferentes, né? Oi, Vanelli. Eu tenho uma irmã gêmea. Irmã gêmea, que legal aí. Até a genética é idêntica, mas o comportamento não, tudo diferente. Totalmente.
Totalmente. Tudo diferente, exatamente. E aí você pode até observar nos seus filhos, né? Você também tem filhos, a Andréia tem filhos. Júnia, você tem filhos também, Júnia? Não. Mas aí a gente pode observar nessa geração que vem depois da gente, que mesmo você como mãe ou como pai, né, tendo criado aqueles filhos da mesma forma, eles vão ter necessidades diferentes, não é verdade? Então é muito interessante a gente perceber isso, os mapas mentais são diferentes. A forma como eu enxergo o mundo é diferente, né? E aí eu construo a perspectiva da empatia, que foi até a proposta da atividade dessa semana, né? Observar aqueles aspectos que a gente trouxe para ver se estávamos desenvolvendo a empatia através de uma escuta ativa, de uma flexibilidade responsiva, não apenas trazendo respostas prontas, né, numa conversa ou numa interação, mas abrindo a possibilidade para que a conexão pudesse ser feita de fato. Então é importante a gente perceber que a empatia, ela parte também de nós, né? Não apenas o olhar sobre o outro, mas a nossa abertura sobre a situação. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Nessa semana eu fui submeter um projeto aqui e eu precisei de um documento da nossa manager, que é tipo uma gerente, né, do laboratório. E eu não me dei conta, mas a gente está mudando de prédio. Então, nesse dia que eu precisei do documento, ela não conseguiu me responder porque ela estava fazendo essa mudança. E ela só foi me responder no outro dia. E aí ela falou, me desculpa, Ana, eu estava fazendo a mudança e, né, tô te enviando o documento agora. E aí, assim, de forma inconsciente, eu fui responder para ela o e-mail, apenas falando assim, muito obrigada, né? E sem perguntar para ela, por exemplo, sobre a mudança, como foi, né? Como ela estava se sentindo, como tinha sido. Só para vocês perceberem que eu não estava sendo grossa com ela, mas a minha objetividade estava rompendo também uma conexão maior. E aí, quando eu me dei conta da minha resposta, e aí a gente fala muito sobre sintonia, né? Então, que a gente possa tentar estar em sintonia com as pessoas, em e-mails, em mensagens. É muito difícil, gente, porque a gente está o tempo todo resolvendo milhões de coisas, né? E tendo que responder várias pessoas. Mas o cuidado que eu tive de perguntar para ela como tinha sido, isso criou um outro vínculo. Ela me respondeu de volta. Então, assim, só para vocês perceberem com uma simples abertura, né, delas falar o que ela estava sentindo naquele momento, criou uma conexão um pouco maior. É para a gente perceber, então, que essa empatia precisa também da minha abertura. E assim eu posso me conectar com o outro, então, de uma forma mais gentil, né? De uma forma a compreender realmente a situação pela qual ele possa estar vivenciando naquele momento. Alguma troca, gente? Alguma situação que vocês tiveram essa semana que querem colocar? Perspectiva? Qualquer coisa, vão colocando no chat, que aí a gente abre aqui também, tá? A gente vai ter um momento daqui a pouquinho de discussão, mas eu queria, antes da gente fazer isso, trazer para vocês os pontos da comunicação não violenta. E por que falar sobre ela aqui hoje, né? Então, pegando um pouco do que a gente viu anteriormente sobre os mapas mentais serem diferentes, é muito importante a gente perceber que mesmo, né, nós aqui, somos seres humanos, seres sociais, ao longo da nossa jornada evolutiva, nós vivemos em comunidade, mas a linguagem, a fala, a escrita, ela não surgiu no início da evolução da nossa espécie. Ela surgiu há pouco tempo, né? Se a gente for olhar aí na evolução mesmo da história, a gente ainda não consegue ter 100% de clareza entre o processo de fala e de processamento daquela informação. Ou seja, às vezes uma fala minha é interpretada de uma outra forma pela outra pessoa. Às vezes o tom que eu utilizo também vai ser levado em conta, né, para a interpretação daquela frase. A minha postura corporal vai ser levada em conta também naquele momento. É um processo difícil de tomada de consciência.
Mas é importante nós percebermos, né, que instintivamente, inconscientemente, o nosso cérebro, ele se desenvolveu para responder rapidamente ao estímulo. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Estão vendo essa foto aqui de um cérebro bonitão aqui no nosso slide? Nós temos essas diferentes cores que mostram partes do nosso cérebro, que são os lobos cerebrais. Cada uma dessas partes é responsável por atividades específicas. Às vezes, né, estímulos sensoriais, resposta automática, processamento de informação. E a gente tem essa região verdinha aqui embaixo, vocês conseguem ver? Perto da orelha aqui, só que na verdade está no meio da cabeça, tá, gente? Essa região é o tronco encefálico, ou o cérebro reptiliano que a gente fala. Todos os seres humanos têm essa região, mas os primatas também têm e outros mamíferos também têm. O que isso quer dizer, Ana? Isso quer dizer que a nossa parte intelectual de processamento, de interpretação de sentimentos e de emoções, ela advém numa escala evolutiva muito mais recente do que o nosso processo biológico intrínseco. Ana, você está falando muito difícil, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tudo que a gente responde de forma automática não passa pelo nosso juízo de valor. Então, se uma pessoa chega, né, e começa a gritar com você em alguma situação, aquilo inconscientemente vai despertar uma resposta automática em você. Um estímulo de sobrevivência. Há 10 mil anos atrás, a gente corria, né, de leão, de girafa, de rinoceronte. Hoje, a gente corre daquele chefe que está estressado, daquela esposa, às vezes, que está nervosa, né? Situações que nos causam desconforto. Então, é importante perceber que, nesses momentos, o que vai ser ativado de forma automática, nessa região verdinha, chamada de tronco encefálico, é uma resposta inconsciente. Só que nós temos essa estrutura maravilhosa aqui de laranja, ó, córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. É isso que nos diferencia dos primatas e dos outros animais. Nós conseguimos, então, perceber os pensamentos, perceber as emoções e fazermos escolhas. Então, ok, né? A primeira reação naquele instante, naquele momento que me tira, de alguma forma, o meu equilíbrio, é responder automaticamente. E aí a gente vê que o nosso cérebro responde inconscientemente 95% das vezes em que a gente precisa fazer uma escolha. Se vocês quiserem ver mais sobre isso, no YouTube tem 4 episódios com o nome de O Cérebro Inconsciente. Eu posso até mandar no grupo também depois, se vocês quiserem. É fantástico. Até para a gente perceber que muitas vezes a gente acha que tem o controle da situação, que a gente está fazendo escolhas conscientes. Não, é tudo inconsciente, de acordo com o nosso registro da nossa mente. Aquele mapa mental que a gente fez, né? Durante a nossa jornada. E aí, quando a gente pensa, ok, então a gente é uma espécie evoluída, a gente tem linguagem, utilizamos ferramentas aí para nos ajudar nas nossas atividades diárias, mas a gente tem essa parte instintiva, né, que conta muito no nosso processo aí de tomada de decisão. E aí é preciso, então, desenvolver a razão, a empatia e até mesmo, né, o que a gente poderia falar de aspecto espiritualizado, que seria esse processo de sair da própria necessidade, das próprias questões. E quando eu falo que existe uma comunicação não violenta, é porque também existe o quê? A comunicação violenta, né? Então, se eu preciso falar de uma comunicação não violenta, é porque a gente ainda não consegue lidar com o outro de uma forma que seja 100% respeitosa, muitas vezes. Esses conceitos, pessoal, que eu estou trazendo para vocês aqui, desde a nossa primeira aula, conceitos aí, né, da neurociência, da psicologia, da psiquiatria, são conceitos que já foram colocados na nossa evolução humana aí há milhares de anos. Por exemplo, a não violência, ela está no yoga, nos registros Vedas,
há mais de 5.000 anos, né? Nós temos aí vários exemplos durante a nossa trajetória da nossa espécie de pessoas que adotaram uma postura não violenta. Mas aqui a gente vai trazer alguns princípios sobre como, então, se comunicar de uma forma respeitosa, né? Através do desenvolvimento do Marshall Rosenberg, ele traz 4 principais pontos aqui para a gente poder observar. A primeira coisa é observar a situação. Isso é uma observação externa mesmo, né? Então, naquele momento em que, por exemplo, o meu chefe chega para uma reunião, ele chega exaltado, eu já observo que o corpo dele fala aquilo, a forma como ele responde, a respiração, eu já consigo observar externamente isso. Não só a reação dele, mas eu consigo também perceber a reação das pessoas que estão ali naquele ambiente. E nesse exato momento em que ele entra pela porta, eu já percebo isso, eu também já tenho um desencadear de sentimentos aí que é interno, né? Eu já começo a ter taquicardia, já começo a pensar, meu Deus, o que eu fiz de errado? Já começo a ter sentimentos de culpa, de ansiedade. Isso eu estou falando sobre a minha perspectiva, tá, gente? Para cada um pode ser um pouco diferente. E aí eu tenho que perceber um terceiro passo. Esse aqui eu falo que é o mais difícil, né? É o passo da necessidade. Qual é a minha necessidade interna naquele momento? E aí eu vou continuar nesse exemplo, mas pegando um padrão que eu coloquei para vocês, eu acho que foi na atividade 4 ou 5. Um dos padrões que eu já identifiquei, né, na minha história de vida é o de me sentir sempre menor, né, subjugada, muitas vezes sem valor. Então, eu tenho esse padrão que é um pouco recorrente, né, na minha trajetória. E aí, nesse momento, então, que o professor chega, que o meu chefe chega, que começam a passar esses sentimentos e pensamentos aí na minha mente, eu percebo que é a minha necessidade de autoaprovação, né? De tentar compreender, então, que, por exemplo, não fui eu que fiz alguma coisa errada. Esse aspecto é muito complicado, pessoal, mas ele também diz respeito ao pedido, que é o 4º ponto. O pedido seria a externalização até mesmo do que você está sentindo naquele momento, mas de uma forma racional. Então, vamos supor que nessa reunião, o meu chefe vire para mim e fala assim, Ana, você precisa decidir agora se a gente vai fazer ou não esse experimento que custa $50.000. Naquele momento, né, se eu for agir automaticamente pelo medo, pela culpa e pela ansiedade, e pela minha necessidade de autoafirmação, qual seria a minha resposta? Claro, professor, vamos fazer sim, claro, né? Podemos fazer, a gente dá um jeito. Só que eu não analisei os fatores daquela situação naquele momento e eu estou sob uma pressão de sentimentos e emoções aí. O que eu poderia fazer nesse instante? Falar, olha, professor, claro, vamos analisar essa situação. O senhor me dá, né, um tempinho para eu poder ver os detalhes, os aspectos desse experimento? Eu confirmo para você. Simples, né? Então, eu acho que a gente também está muito condicionado a ter que ter respostas imediatas, respostas prontas, mesmo ainda sem racionalizar sobre os fatos daquela situação. É um convite que eu faço a vocês e que eu tenho feito na minha vida, que tem me ajudado muito, até mesmo a lidar com a minha culpa, é fazer esse pedido. Às vezes de tempo, às vezes até mesmo assim, olha, eu não gostaria de conversar sobre isso agora, às vezes numa situação difícil, que você vê que a pessoa está exaltada, você pede, né? A gente pode conversar sobre isso num outro momento, eu não estou me sentindo um pouco bem, a gente poderia falar sobre isso, né? Num outro local, às vezes. É um pedido mesmo, é uma externalização daquilo que está dentro de você. E tudo isso aqui, em tudo isso, vem embutido aqueles 5 pontos que eu mandei para vocês na atividade, né? Que primeiro, que seria respeitar a opinião alheia. Mesmo que você faça um pedido, pode ser que nesse momento o pedido seja negado, né? Mas se ele for negado, você é ok. Então vamos respeitar, vamos conversar sobre isso de uma forma aberta, sem estar na defensiva. E aí exige da gente uma escuta ativa. Gente, isso acontece comigo várias vezes. Às vezes a pessoa está conversando comigo, eu já estou formulando a resposta na minha cabeça.
A pessoa está falando comigo, eu já estou buscando exemplos na minha cabeça. Hoje, o que eu tenho tentado fazer é exatamente, a pessoa está falando, ela está falando e eu estou escutando. Abertamente. Porque muitas vezes também dentro de uma situação que a pessoa mais quer falar, quer desabafar, né? E às vezes é importante a gente ouvir naquele momento, para depois a gente estar disposto a aprender e a compartilhar. E aí viria, né, um outro aspecto que a gente até colocou também dentro da atividade, eu não sei se vocês chegaram a fazer, mas que seria o de conviver com o diferente. Né? Eu acho que isso também é difícil para a gente, é um aprendizado constante todos os dias. Mas se a gente está aí envolto, todo mundo aqui, né, convive com várias pessoas, hoje nem tanto presencialmente, mas a gente convive virtualmente com essas pessoas. E a gente sabe das diferenças. Às vezes uma colocação que a gente faz, como a gente conversou anteriormente, vai ser entendida de uma outra forma pelo outro, né? Mas é realmente, pessoal, desarmar. Eu queria que vocês tentassem reparar, né, a postura de vocês também nessas situações. Então, numa situação de conflito, qual que é a sua postura? Muitas vezes eu fico tão tenso, meu ombro sobe, eu coloco o corpo para frente, e aí quando eu percebo, quando eu me dou a consciência, eu solto, relaxo, né? É como se fosse uma postura de combate mesmo. Instintivamente, gente. Ninguém aqui faz isso por consciência, né? Então, é um processo realmente difícil, mas que eu convido vocês a observar um pouco mais esse aspecto da comunicação. Vai trazer inúmeros benefícios, né? Não só para suas relações pessoais, mas também profissionais. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo ontem, que foi muito interessante sobre a questão do diferente. Uma pessoa da minha equipe, uma estagiária minha, fala uma palavra errada sempre, e é uma coisa muito do nosso cotidiano, da nossa profissão. E é uma coisa que me incomoda, mas eu não encontrei uma forma de conversar, e eu fico preocupada com os clientes. E aí ontem eu peguei e comentei com minha cunhada, eu falei assim, e ela é muito uma profissional super de respeito, a gente admira ela demais. Eu falei assim, me ajuda, eu preciso saber como que eu vou conversar isso sem ofender, sem criar uma situação desagradável. Aí ela falou assim, primeiro você vai ler esse texto. E ela me mandou um artigo, gente, eu fiquei assim, impressionada. Depois posso até compartilhar. Por favor. Mas é de um estudioso da língua, e aí ele trata sobre o que é o português errado. Falando que não existe português errado, né, na teoria dele. Ele falou assim, o português é o que a gente aprende, é o que a gente cresce, e é a nossa língua. Então, não existe certo e errado. Existe o que, culturalmente, foi sendo aceitado e foi tendo tido como certo ou errado, que não quer dizer que é. E aí ele começa a dar exemplos, falando assim, que a gente tende a achar errado o que as pessoas mais pobres e mais simples falam de diferente, e o que a sociedade, igual ele até cita, sul, sudeste, o que a gente fala que diverge da norma culta, a gente acha que está certo, a gente não enxerga como errado. E assim, foi uma reflexão que eu fiquei assim, gente, como assim? No final, eu comecei até a me sentir mal, sabe? Aí ela até falou, eu fui conversar com ela, depois ela falou, olha, não quer dizer que você não tem que conversar, é uma questão profissional, tem clientes envolvidos, mas é só para abrir os olhos, abrir o coração, porque a gente acha que o que está errado, porque é diferente do que a gente acostumou, sabe? Tem um exemplo muito claro no texto que eu falei, gente, é verdade. Aqui na região sudeste a gente fala titia, titio, e na realidade, se fosse pegar o pé da letra, é titia e titio, não tem esse ti. E ele cita, no Nordeste fala oito, alguns lugares. E no Sudeste, quem escuta isso acha um absurdo. Mas e o titia e o titio? É a mesma coisa, onde é que foi parar, sabe? Então foi uma reflexão que eu fiquei pensando muito nisso mesmo, assim, o que é falar errado? Por que o que um fala e o outro não é, sabe? E é um texto enorme, mas assim, achei que valeu muito a leitura, fiquei pensando muito sobre isso
e sobre esse estranhamento do que é diferente, do que pode, o Sim. que não pode, enfim. Seu exemplo me lembrou uma situação que aconteceu comigo 2 semanas atrás. Às vezes, quando eu estou gravando meditação, saem palavras erradas, mas não é porque eu quis falar errado, né? Saem palavras. Às vezes eu estou ali emendada naquela emoção, naquele pensamento, e eu tenho uma dificuldade ali na hora de falar e a palavra sai errada. Mas eu penso, saiu, mas o mais importante nem sou eu nessa meditação, o mais importante é vocês fazerem a prática de vocês. E eu posto assim mesmo, né? Sem medo de estar errada. E aí eu recebi uma mensagem falando assim, nossa, suas meditações são ótimas, mas sempre tem erros de português. Aí eu agradeci, claro, eu falei, olha, eu até escutei uma mensagem uma vez da Gisela Valim, eu acompanho ela no YouTube, adoro as coisas que ela posta. E ela falou uma vez, eu achei muito engraçado, que ela fala errado de propósito para ver se as pessoas estão prestando atenção. E aí eu falei com ela exatamente isso, que saía errado para ver se vocês estavam prestando atenção na meditação. Mas olha como a gente se apega a detalhes, né? Então, de uma prática inteira, o que fica é a palavra que está errada, é exatamente perceber isso, dessa pessoa como um todo, será que só essa palavra, né? E aí eu acho que entra muito o conceito do juízo de valor. Quando a gente vai se comunicar com o outro, não faça juízo de valor ou de caráter do outro, né? Então, por exemplo, nessa situação, a pessoa não falou, claro, mas ela poderia falar assim para mim, nossa, mas você não sabe o português direito, né? Tipo assim, você não tem essa capacidade intelectual de falar o português de uma forma correta, ela estaria fazendo juízo de valor de mim, mas ela não fez, ela só falou que ficou incomodada, ou seja, ela colocou um sentimento dela, uma sensação de incômodo, e aquilo para mim não ficou assim, ressoando, sabe? Porque ela não fez um juízo da minha pessoa. Ela me deu uma dica falando da sensação dela de desconforto em relação à palavra. E tá tudo bem. Então, assim, eu consegui responder para ela, consegui ficar tranquila. Seria diferente se ela virasse para mim e falasse, fazendo um juízo de valor. Vocês compreendem isso? Então, se uma pessoa vira e fala para você, você é irresponsável, me deixou esperando durante 30 minutos naquele nosso encontro, ou você, né? Quando a gente faz esse tipo de comunicação, trazendo o juízo de valor do outro, do caráter, isso gera uma comunicação violenta. Isso não chega de uma forma legal no outro. Então, é importante a gente fazer essa observação também. Né? Vamos para a nossa atividade? Eu vou, então, dividir vocês em grupos de 2. Então, vão ser 2 pessoas em cada grupo. Karina, Gleison. 2 pessoas em cada grupo, para vocês compartilharem, então, uma situação difícil que vocês tenham vivenciado associada à comunicação violenta, tá bom? E aí, tentem observar esses 4 aspectos, pessoal. Qual foi a situação, que seria essa observação externa? Se você se lembra dos seus sentimentos e pensamentos daquele momento. Se você consegue identificar alguma necessidade sua, esse passo é o mais difícil, mas vai ser legal vocês conversarem sobre isso. E se você conseguiu fazer algum pedido naquele momento, né, para que aquela situação pudesse se desenrolar de uma forma diferente. Eu vou dar para vocês 5 minutos para cada um do grupo, ou seja, vocês vão ter 10 minutos no total para vocês conversarem. E eu vou mandar no chat, o pessoal da turma de manhã falou que as mensagens não ficam para sempre no chat, elas aparecem na parte de cima. Então, quando der 5 minutos, vocês vão receber uma mensagem para vocês trocarem para outra pessoa falar, tá bom? E quando tiver faltando 1 minuto para encerrar, eu vou mandar uma mensagem de novo falando, e aí vocês retornam para cá, ok? Combinado? Alguém vai ficar comigo, então, porque minha mãe saiu, gente, ela tá com vergonha, ela estava aqui com a gente. Isso é ótimo. Eu não consigo contar com outro grupo. Você fica comigo, Vanderly, fica comigo. Combinado? Deixa eu dividir vocês, então. Então, vão ser 1, 2, 3, serão 3 grupos. Deixa eu colocar manualmente. Então, no room 1,
Como é que eu faço aqui? Ah, tá. Ótimo, agora eu entendi como é que eu vou fazer. Grupo 2. Beleza. Grupo 3. Ótimo, agora foi, pessoal. Só aceitar, ver se deu direitinho. Vanderly, você vai ficar aqui comigo, tá bom? Tá. Só esperar o pessoal entrar. Eu vou marcar o tempo aqui também. Só esperar a Júnia aceitar. Ótimo. Então, vou até iniciar aqui. Ah, Vanderly, só antes da gente iniciar, eu vou mandar para o pessoal aqui nas mensagens esses 4 pontos que a gente precisa colocar. Só um minutinho. Sentimentos. Necessidade. 4. Pedido. Ótimo, mensagem. Acho que foi. Ótimo, Vanderly, vamos compartilhar. Conta para mim uma situação difícil que você teve, que gerou uma comunicação, né, de alguma forma violenta, tentando trazer esses 4 aspectos. Primeiro, a situação, os sentimentos, a necessidade e se você conseguiu fazer algum pedido. Eu acho que agora, assim, eu deve ter feito muitas vezes isso, né? Então, para mim, assim, eu sou muito pontual no meu horário. Eu já me deparei muitas vezes com a pessoa que se atrasa. E fatalmente eu vou lá e cobro. Eu não deixo sem falar, nossa, por que você atrasou tanto? E como que você acha que a pessoa recebe? Então, eu não tinha pensado nesse ponto, que a pessoa ia ficar mal por eu ter falado, né? Eu acho que a pessoa é uma pessoa que talvez ela não se importe com os horários, a forma dela. Eu nunca tinha pensado nisso. Que a forma como ela vive, ela talvez não seja importante para ela. Tudo bem atrasar 10 minutos, 20 minutos, mas uma pessoa que chega bem depois do horário que você combinou. Mas tem pessoas, eu acredito que tem pessoas que para ela não tem tanta importância, né? Mas que a pessoa não recebeu dele, né? E ela falou alguma coisa com você no momento? Como que foi? Não, no momento, geralmente, a pessoa não fala nada, mas você percebe que a pessoa fica chateada, né? Uhum. Então, você percebeu isso com o comportamento dela depois da situação? Percebi. Ela ficou mais calada? O que você percebeu? A pessoa ficou mais calada, né? Talvez estava sorrindo, de repente, fechou um pouco a cara, né? Uhum. E para ela, talvez, não seja tão importante, né? Ela chegou, é importante que ela chegou. Se ela chegou atrasada, é importante que ela chegou. Uhum. E como que você acha que teria sido se você, por exemplo, falasse para ela que você, colocando a sua situação, né, no sentido, eu me senti um pouco desconfortável de ter que te esperar, né, às vezes, eu não sei, é uma pessoa que trabalha com você todos os dias? Não, isso daí coisas que já aconteceu durante a vida, né? A gente vai convivendo, não é pessoa que trabalha comigo. Talvez tenha acontecido várias vezes, né? Com amigos, né? E você não tenha pegado, assim, essa importância de pensar, né? De falar delicadamente com a pessoa, né? Falar de um jeito mais gentil, né? Geralmente você vai no automático, você pega e fala mesmo, né? Uhum. Às vezes a gente nem pergunta como a outra pessoa está, se aconteceu alguma coisa, né? Às vezes a gente nem pergunta, a gente vai e já reclama, porque chegou, você teve que ficar esperando tanto, né? Uhum. Com certeza. Isso acontece porque naquele meio tempo a gente já criou várias coisas dentro da nossa mente, né? Isso. Até mesmo, às vezes... A gente mesmo vai responder, ele atrasou porque ele quis, porque
né? Porque ele não estava preocupado comigo, né? E não é bem assim. Você não sabe, você está julgando a pessoa, achando que ela se atrasou de propósito, né? Que ela atrasou. E a gente não vai julgando, né? A pessoa. Então, tem um julgamento aí. Eu comecei a ler atividade lá que você passou sobre empatia e eu fiz que eu preciso praticar bastante. Porque, geralmente, eu julgo, sabe? No meu pensamento, eu fico julgando as pessoas e não é assim, né? Uhum. Mas isso é natural, né? Todos nós fazemos esse julgamento. O mais importante é a gente observar eles, que é o que você está fazendo. Tem uma coisa que eu não fazia, era a escutativa, né? Uhum. Que é, você sabe, você ouvir a pessoa, para depois você ver o que você vai fazer. Geralmente você está falando com a pessoa e já está pensando o que você vai fazer amanhã e no que você vai responder para ela. Você não está dando aquela atenção para a pessoa, né? Com certeza. E com esse aprendizado aqui, agora eu acho que eu vou ter uma melhor entendimento, né, dessa empatia, como que é, né? Você vê falar tanto em empatia, mas você não pratica, né? Você fica, né? Aí você percebe que você não está fazendo, não está desenvolvendo ela como deveria. Com certeza. Aí daí teria que responder para eles em 4 frases, né? Então, não sei como você vai encontrar. E aí eu queria até te perguntar, o som está um pouquinho baixo, não estou conseguindo escutar, tem hora. Eu queria te perguntar, Wanderly, se você pudesse fazer algo diferente em relação a essa situação que você teve, como que você faria? Se você quer fazer algo diferente, hoje você fala? Aham. Hoje acho que eu ia falar com mais gentileza, né? Tentar compreender, entender a pessoa antes de julgar, né? Falar com mais gentileza para ela, olha, aconteceu alguma coisa, né? Você se atrasou, ser mais, tentar ser mais, escutar primeiro o que ela tem para dizer, né? Tentar compreender ela. Uhum. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Como eu falei, né, com vocês no grupo, eu tive que submeter um projeto muito importante para minha permanência aqui. E é um projeto que realmente vai definir se eu vou ficar aqui por mais 3 anos. Eu estava nessa ansiedade, nessa correria, nesse planejamento de acertar tudo. E uma colega de trabalho minha já sabe, né, dessa minha situação, que se eu não conseguir esse recurso, às vezes eu vou ter que ir para outro país ou ir embora mesmo para o Brasil. Ela me mandou uma mensagem essa semana falando que, né, ela estava aguardando algumas colocações minhas no artigo, mas que ela compreendia o fato de eu estar sendo egoísta nesse momento por focar no meu projeto. E olha para você ver, ela poderia ter falado a mesma coisa, né, em relação a essa situação, sem fazer um juízo da minha pessoa e do meu caráter, né? Ela colocou aí de alguma forma que eu era egoísta, não só nessa situação, mas o meu caráter. Você consegue compreender isso? E faltou um pouco de empatia, né, para ela perceber o meu momento, a minha situação atual na conjuntura. A ansiedade, né, que você estava passando, tem um pouco de compreensão, né? Exatamente. Mas são detalhes, né? Uma palavra, às vezes, que a gente fala, uma forma como a gente responde, faz toda a diferença. Você tem que saber mesmo escutar primeiro, né? Compreender a pessoa. Eu não sei, mas no momento que acontece, você faz. A primeira coisa que você faz é ouvir a pessoa, né? E logo em seguida você já julga. Mas aprendendo isso aqui agora, nesse momento, a gente vai ter que mudar um pouco essa parte, né? E a gente viver melhor. Luana, olha, essa é a primeira live que eu estou usando esses dias. Eu estava usando uma de Zumba, né? Uhum. Eu não sei
lidar muito com o Zoom ainda. Então, eu fico perdida. Eu só consigo ligar o áudio, o vídeo, e eu não sei mexer em mais. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, sabe? Então, eu fico ali, ó. Se acontecer alguma coisa, eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas, assim, eu não sei mexer no sistema, né? Eu fico aqui no meu celular, no meu computador, e não sei mesmo. Então, eu sei que tem uma forma aí de compartilhar aí, mas eu não sei mexer ainda, não. O Zoom, ele é mais fácil quando a gente usa ele pelo computador, porque dá para ver melhor os botões, né? No celular, eu também não sei mexer direito. Eu só enxergo 4 pessoas. A 5ª pessoa, eu tenho que mudar a tela. Eu queria que enxergar todo mundo. Tem que rodar, né? Não, mas mesmo rodando, não vai. Por exemplo, só no computador. Você mostrou aquela figura, outro dia você mostrou uma figura, eu consegui ver. Hoje eu não consegui achar onde estava. Uhum. Geralmente, o slide, ele fica na primeira tela, então você tem que voltar tudo. As pessoas, elas ficam nas telas depois, posteriores. Mas é realmente complicado, assim. Agora, acho que já deu tempo, né? Eu já falei para o pessoal que faltou 1 minuto para eles voltarem. O que a gente vai responder com palavras para não tomar muito tempo para falar para eles? Não, exatamente. Eu vou perguntar, né, se deu para fazer um pouco essa troca dessas situações, porque nesse instante em que a gente expõe também para uma outra pessoa de fora, né, que assim, eu não sei quem é a pessoa na sua situação, eu estou completamente como uma observadora. É porque assim, isso daí não aconteceu uma vez só. Aconteceu várias vezes essa situação comigo, né? E está esperando uma pessoa e ela se atrasar muito, e depois quando a pessoa chegar, em vez de eu ouvir ela primeiro, né, perguntar para ela se aconteceu alguma coisa, eu já julgo e falo e trato ela de uma forma indelicada, né? Já reclamando, nossa, por que você se atrasou assim? Eu fiquei aqui te esperando 30 minutos, você não chegava, né? Uma forma automática mesmo, né, Vanderly? Automática e sem ter esse conhecimento, né? Você poderia tratar ela de outra forma. Mas é isso, acho que é o processo de crescimento, né? Que todos nós passamos aí por toda a vida. Toda a vida. Eu tenho, assim, no trabalho, tem uma pessoa que ela é muito simples e humilde, e ela é muito complicada. Você tenta ajudar aquela pessoa, mas ela não quer ajuda. Por exemplo, ela quer que eu dê uma carona para ela, porque ela mora perto da minha casa. Aí você dá a carona com maior boa vontade, e a pessoa bem assim, ai, nossa, ela reclama, ai, eu também gostaria de ter um carro, eu vou conseguir o meu carro. E aí ela começa a olhar para o seu carro, abre a janela, abre o vidro, ai, nossa, me irrita bastante. E eu tento ser compreensível, mas eu não consigo tratar ela de uma forma delicada, não consigo. Mas é o primeiro passo, como a gente está falando, aí eu vou estender a todo mundo, né? O primeiro passo é a gente identificar os sentimentos e as emoções e os pensamentos que chegam naquele instante. Então, esse é o primeiro passo do reconhecimento. É aí que a gente vai dar o segundo passo de sair do automático, né? É claro, pessoal, que quando a gente traz esses conceitos, não é que em toda e qualquer situação eu vou precisar me relacionar com todas as pessoas do universo, né? Eu acho que a gente precisa também identificar quais são as relações que causam desconforto na gente e que, de alguma forma, naquele momento, a gente não consegue lidar com elas, e está tudo bem também. Então, é importante perceber isso. Às vezes, naquele momento, não é bacana continuar aquela relação tão próxima, mas quem sabe, num futuro, né, a gente consiga lidar de uma forma diferente com aquilo. É importante perceber isso. E aí eu queria até perguntar para o pessoal que, né, participou dos outros grupos, se foi legal fazer um pouco dessa troca, né, dessas situações. E aí, o que vocês acharam interessante da gente trazer isso? Se vocês quiserem comentar ou colocar no chat.
Cadê os meus comentadores? Eu posso falar, Ana. Acho que uma coisa interessante que, tanto na minha situação quanto na da Prímula, né? A gente conseguiu parar e pedir esse tempo, né? Igual você falou do pedido, né? Vamos voltar nisso depois, vamos ver como que pode ser resolvido, vamos pensar mais um pouquinho. E às vezes é fundamental, porque a gente até comentou sobre isso, sobre às vezes o outro, ele pode não estar num momento legal por diversos motivos. Então, assim, quando que chega para a gente a reação, a comunicação, é o que a pessoa quer, às vezes é o que ela está naquela hora, né? Então, ter esse discernimento de respirar fundo e fazer esse pedido de uma nova oportunidade, né? De conversar sobre aquilo, pode ser fundamental, e não simplesmente largar para lá, enfim, que seria a opção mais simples, né? A opção mais fácil. Uhum. Com certeza. E aí, Ana, só pode um minutinho? Só aproveitando que a Thalita falou, eu achei que também foi muito bacana na nossa conversa os diferentes tipos de comunicação violenta, porque as expressões corporais, elas também são importantes nesse momento. Eu contei para ela uma passagem que aconteceu comigo, e a pessoa, ela mudou o comportamento corporal dela, e isso fez com que eu entendesse que ela não gostou da conversa, né? Eu achei que a conversa poderia ser em outro momento. Então, foi também nessa parte que a Thalita fala de reconhecer e fazer um pedido para conversar depois, porque nessa conversa eu vi que a situação, pela expressão corporal da pessoa, não estava ok. Então, a Thalita passou por uma questão de comunicação violenta verbal, e eu passei uma questão que eu interpretei como violenta, mas corporal, porque eu vi que a pessoa ela modificou o seu jeito de expressar. É só... Fantástico. Fantástico. Pode falar, Gleito. Sobre o pedido, eu achei muito interessante, porque eu vou fazer até uma comparação no que eu estou falando, mas é uma coisa que eu já tentava fazer, mas a gente vivendo a vida, né? Vivendo, a gente não consegue fazer esse tempo todo. Mas eu sabia que era importante. Todas as vezes que às vezes eu tomava alguma decisão e eu era cobrado ter uma posição, e eu pegando aquela decisão no calor, muitas vezes, depois eu vi que a decisão não foi melhor. Eu até arrependo um pouco, não arrepender, tipo assim, depois quando você chega em casa e pensa, eu faria melhor se fosse agora a decisão, só que eu já tomei ela. Mas isso aí, antes eu pensava assim, quando acontecia essas coisas, eu já tinha até um pensamento, igual o pedido que você colocou aqui, que é o seguinte, eu imagino essas situações como fosse um tabuleiro de dama ou de xadrez ou de algum jogo. Às vezes você está jogando ali, eu estou jogando com você, não importa o quanto tempo que eu ficar ali em cima ali tentando fazer uma jogada, na minha vez de jogar, às vezes tem uma coisa que está óbvio na minha frente, mas eu não enxergo. E quem está de fora assistindo enxerga. E não importa o tanto que eu pensar naquela situação ali, e o tanto que eu ficar ali em cima, se eu não sair da situação e depois voltar, eu não consigo ver. E esse pedido seria uma forma de você sair fora daquela situação e ver de fora um pouco, para depois enxergar o todo e falar, não, agora eu posso tomar a decisão. Porque às vezes quando a gente está jogando um jogo assim, uma dama, um xadrez, se você está sentado e jogando com uma pessoa, quem está de fora está vendo uma jogada que você pode ficar ali, ferver a cabeça que você não vê. Mas quem está de fora vê com simplicidade. Mas não é porque você é burro, ou não sabe, ou tem falta de experiência, é porque você está muito imerso naquilo ali. Você precisa sair daquilo ali um pouco, para até para refrescar a cabeça, para, sei lá, para ter uma decisão melhor. É isso. Excelente exemplo, exatamente. Eu até estava falando com a Vanderly. É a proposta até mesmo da gente trazer duas pessoas, né? Por exemplo, a gente não sabe quem são os atores nas situações com as quais a gente compartilhou aqui, né? As quais a gente compartilhou. Então, a outra pessoa que está nos ouvindo é esse eu observador de fora. Isso também é muito legal, porque ela vai trazer pontos neutros daquela situação, né? Às vezes, alguma colocação neutra que vai também te abrir uma perspectiva. Mas, no momento, se você faz, como você falou, o exemplo foi maravilhoso. Vou usar esse exemplo depois. Né? Se você está tão imerso na situação, tão tomado também por aqueles sentimentos e emoções, você não consegue observar de uma forma ampla e tomar as melhores decisões. E aí tem uma frase que eu uso sempre, depois que eu escutei também, eu nunca mais esqueci, que uma boa decisão, ela pode ser tomada agora ou amanhã. Ela pode ser tomada em qualquer momento da sua vida. Então, você não precisa tomar as decisões de uma forma automática, né?
É trazer mesmo essa razão e esse pedido mesmo, se colocando, se respeitando. Gente, a comunicação não violenta também é não violenta internamente. E eu queria finalizar, né, esses pilares falando exatamente isso. Não é só com o outro, é uma comunicação não violenta interna, é respeitar também as minhas necessidades naquele momento. Empatia para com o outro, mas também para comigo. Então é importante sentir qual é o momento de responder. Muito bom, gente, muito bom. Muito bom as meninas terem colocado também, como eu falei anteriormente, que a linguagem ela não é só verbal, ela é corporal também, né? Perceber que pode ter uma violência corporal, de expressão corporal, né? Muito bom. Mais alguém quer compartilhar com a gente? Não? Se não tivermos mais ninguém, a gente pode então para a nossa prática, que vai ser curtinha hoje. É uma prática do silêncio, a prática da paz. Eu vou trazer pela primeira vez uma prática de absoluto silêncio para vocês. Então, durante 5 minutos, eu não vou estar guiando vocês durante a prática, e vocês vão poder escolher focar a atenção de vocês na respiração, no corpo, ou em tudo que se manifestar sob forma de pensamento e emoções. Eu vou conduzir o relaxamento inicial, vou falar para vocês, né, que vocês vão ficar um tempo em silêncio, e no final eu vou usar o sino, eu vou tocar ele 3 vezes para vocês poderem retornar, tá bom? Vamos lá então? Vou colocar a nossa música aqui. Só um instante. Vamos ver a altura. Cadê, pessoal? Aqui, achei. Vamos lá. Como que tá a altura para vocês? Para mim tá um pouco alto. Como que tá aí? Ainda não chegou? Não. Então deixa eu ir aqui só na música. E agora? Agora saiu. Tá alto? Como que tá? Não. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos nos ajeitar na nossa postura. Convido vocês a soltarem os braços, ajeitarem bem as costas, trazendo então a intenção para a nossa prática. Nós vamos iniciar com respirações profundas. Ao inspirar, projete bem o seu abdômen para fora, afastando as costelas, enchendo-se de ar. Na expiração, solte o ar pela boca, contrai o seu abdômen e relaxe todo o seu corpo. Inspirando pelo nariz mais uma vez, sinta o movimento do seu corpo, a energia que entra pelas suas narinas, que é mandada para todas as suas células. Na expiração, solte o ar pela boca e relaxe todo o seu corpo de uma só vez. Inspirando mais uma vez de forma consciente. Observe com curiosidade o movimento que o seu corpo faz ao inspirar. Permaneça com os pulmões cheios por alguns instantes antes de soltar o ar. E na expiração, solte o ar pela boca, relaxando todo o seu corpo. Desde o topo da sua cabeça até os seus pés. E retorne então para o seu ritmo normal de respiração. Permaneça observando o ar que entra e sai, ou mesmo levando a sua consciência a todas as partes do seu corpo,
ou mergulhando ainda mais para dentro do seu ser, através da observação dos seus pensamentos, emoções e tudo que se manifesta aí nesse instante. Eu vou deixar vocês por alguns minutos para que vocês continuem a praticar essa meditação. Lembrando mais uma vez que você é o seu próprio guia e mestre nessa prática e que através dos seus comandos você pode chegar a compreender ainda mais a infinidade do seu ser. Vamos lá?
Muito bom. Vá retornando mais uma vez para o seu corpo, para o aqui e agora. Vá sentindo tudo que se manifesta nesse instante, aí na sua mente, no seu campo emocional. E no seu tempo, vá mexendo os seus braços, pernas, abrindo seus olhos, voltando para esse instante. Muito bom. Espero que vocês estejam se sentindo bem. Quiserem compartilhar como foi essa prática, foi um pouquinho diferente, né, do que eu tenho trazido para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu faço meditação, eu faço na maior parte do tempo essa meditação em silêncio. Ela me traz uma paz, uma sensação assim de alívio mental, e eu recomendo, sim, demais, sabe? Aquela coisa assim, o que você recomendaria para as pessoas? 3 minutos de meditação em silêncio por dia. E que vocês possam ter, né, essa perspectiva de que vocês conseguem fazer a prática sozinhos, né? Traz primeiro a atenção para a respiração, relaxa o corpo e vai. Coloca o timer mesmo no celular, no tempinho que você tiver. E perceba que vocês são os guias, né, de cada um de vocês. Obrigada, pessoal, por mais esse dia. Estou muito feliz, estamos chegando ao nosso último encontro na semana que vem. Já vou ficar com saudade. Lembrando que eu vou mandar a agenda para vocês marcarem um encontro individual comigo, que é o meu presente para vocês, tá bom? Obrigada, Ana, por tudo, viu? Obrigada, Thalita. Obrigada, gente. Um beijo. Estão bem? Se sentindo bem? Muito bem. Então tá bom. Então, beijo. Vou mandar para vocês a meditação dessa semana, tá? Tentem fazer pelo menos uma vez. E vou mandar um vídeo explicando a atividade também que a gente vai usar no nosso último encontro. Tá bom. Um beijo para vocês. Fiquem bem. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até breve.